seguinte, que se chama Alexandre Sousa Pinheiro, que está aqui connosco, que é doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi professor até 2019, é atualmente professor na Universidade Europeia, é advogado desde 1993, entre outras funções foi consultor da presidência do Conselho de Ministros e no Ministério da Justiça e vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados. É formador, autor e participante regular em iniciativas públicas do direito público e proteção de dados. Atualmente é vogal na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e dou então a palavra ao Alexandre Sousa Pinheiro. Tenha à vontade. Muito obrigado, Miguel. Eu posso ter acesso à tela? Ok. Ora bem, o objetivo será rapidamente dar aqui umas noções sobre aquilo que nós temos até agora, que é o relatório, portanto, aquilo que o Dr. Patrick nos fez referência no início, portanto, aquilo que existe até agora de seguro quanto àquilo que vai ser publicado na legislação, muito provavelmente amanhã. Bom, é sempre, isto é um elemento seguro, mas o facto de ser um elemento seguro não significa que seja um elemento absolutamente fiável. Por vezes aparecem nos textos normativos finais elementos que não estavam naquilo que foi aprovado. E atenção que isto às vezes acontece onde menos se espera. Calculo que isso não vai acontecer, mas de qualquer maneira, relativamente ao tema da reserva da intimidade da vida privada e do whistleblowing, importa, em primeiro lugar, tomarem atenção que o que nos interessa é a relação entre a informação que provém da informação que provém de um denunciante através de um canal de denúncia, seja ele interno, seja ele externo, e também a informação que é protegida no âmbito ou da reserva da intimidade da vida privada ou da proteção de dados pessoais. Portanto, o tema, tal como falarei brevemente sobre ele, tem que ver essencialmente com a matéria da informação. E começaria por referir que, nos termos do artigo 2º do projeto de legislação final, na linha da diretiva, como não podia deixar de ser, encontramos no âmbito das áreas protegidas por parte deste texto a proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de informação. Ou seja, os atos que sejam praticados e que possam pôr em causa os direitos de privacidade e direitos de personalidade, portanto, que acabam por ser esses, que têm aqui concretização no âmbito da proteção da privacidade. Portanto, aqueles que estão previstos na Constituição, no Código Civil, e que também têm dimensões no Código do Trabalho e também na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Portanto, toda esta matéria, bem como a matéria relativa aos dados pessoais, hoje tratada essencialmente no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, mas que, como alguém afirmou a propósito desta matéria, e alguém que sabia do que dizia, o regulamento é um regulamento geral, não é um regulamento total sobre a proteção de dados. Portanto, o que tem é um conjunto de legislação primária que deve ser respeitado no domínio dos Estados a que se aplica, não só na União Europeia, mas também no Espaço Económico Europeu, e que tem aplicação também global. Portanto, esta matéria da proteção de dados está associada aos elementos de segurança. Portanto, aqui neste artigo 2º, a linha A, número 10 romano, o que nós estamos aqui é perante situações em que possa haver, no âmbito de uma organização,
um incidente, portanto, os incidentes que estão previstos no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, ou a falta de uma avaliação portanto, um processo de Private Impact Assessment. Portanto, quando estamos perante situações destas, é um dos temas em que pode haver denúncia. Por exemplo, quando um sistema está ou apresenta fragilidades óbvias no que diz respeito à segurança da informação. Por exemplo, se há práticas que vão no sentido de lesar as regras de segurança estabelecidas pela própria organização. Pessoas que fazem migrar dados para poder trabalhar noutros contextos. Por exemplo, casos em que há a criação de bases de dados internas com características de outros trabalhadores. Isto são elementos, por vezes existem nos recursos humanos das organizações e que põem em causa esta matéria da proteção da informação pessoal ou da proteção dos dados pessoais. Ora bem, este estatuto do denunciante, que está aqui determinado na diretiva e na concretização para uma lei cujo número ainda não sabemos, tem que ver com aspectos desta natureza. Ou seja, a proteção destes elementos tem que ver com incidentes, práticas que constituem infrações relativamente à legislação sobre proteção de dados e atentados relativamente à segurança da rede, que não são necessariamente elementos que deem origem à prática do cibercrime. Podem ser situações mais simples. Podem ser situações em que não há segurança perante um problema de pseudonimização, por exemplo. Mas isto é qualquer coisa que é entendido como um elemento fulcral na política da proteção de dados e que, aproveito para vos dizer só este elemento em termos gerais, a maior parte das coimas aplicadas até agora por parte das autoridades europeias de proteção de dados têm incidido sobre a matéria da segurança. A seguir é o problema do consentimento, porque há fortíssimos equívocos quanto ao consentimento, mas na relação no que toca à segurança é onde nós temos encontrado uma maior aplicação de sanções por parte das autoridades de controle. É importante termos em atenção no artigo 3º, número 3, que o facto de estarmos perante um diploma que pretende a obtenção de informação para a garantia de os elementos que constituem o seu âmbito, portanto, aquilo que está previsto no artigo 2º, não implica que se percam os tradicionais segredos ou a prática dos segredos, quer ligados a profissões liberais, quer ligados à matéria à matéria da segurança do jornalista, quer no que diz respeito ao segredo de justiça. Eu aqui daria só uma informação. O segredo religioso é o único que, no caso português, não tem uma possibilidade de ser levantado em juízo. Portanto, o segredo religioso, nos termos do Código do Processo Penal, não pode ser levantado em juízo. Ou o Ministro da Fé revela o conteúdo de uma conversa ou de um diálogo que teve com um crente, ou então não há a possibilidade do Estado quebrar o segredo religioso. Portanto, isto não decorre necessariamente da Constituição, mas decorre de outra legislação, e vejo aqui no artigo 3º, número 3. Agora, no que toca aos outros segredos que aqui estão,
todos eles, quer relativamente a médicos, quer relativamente a advogados, quer no que toca ao segredo de justiça, quer no que existe relativamente às informações classificadas, embora aqui a legislação seja muito distinta, aqui não é necessariamente com a intervenção de tribunais, pode ser levantado por intervenção judicial. Portanto, o facto de estarmos aqui perante a proteção destes segredos, quanto a mim são fundamentais para a garantia de um arguido ou de uma situação prévia de um denunciado, estes elementos são fundamentais para que possa existir uma relação de confiança no âmbito de uma defesa de um indivíduo que está a ser, denunciado, portanto ele não está a ser acusado, o termo correto é denunciado de algo. Ora bem, no artigo 5º temos um conceito fundamental, o conceito de base deste diploma. Eu não vou falar muito sobre ele, porque sobre ele haverá mais pessoas a falar e com um tema monograficamente definido, mas aqui importa notar que, quando falamos no denunciante, estamos a pensar na possibilidade de ou denúncia ou de divulgação pública. Portanto, temos aqui duas realidades que não têm necessariamente não são necessariamente equivalentes. E o que se procura é que o denunciante tenha obtido ou tenha obtido a informação no âmbito da atividade profissional, independentemente da área onde ele desenvolve. Portanto, o conceito de denunciante é bastante influenciado, digamos assim, por este artigo 5º e a ideia é concretizá-lo desta forma, porque foi assim que a figura do whistleblowing também nasceu, ou seja, no interior da organização. Foi assim que, no início dos anos 2000, verificámos a criação e depois o desenvolvimento desta figura, até um ponto que hoje está muito mais avançado e muito mais estudado. Ora bem, depois temos aqui um aspecto que me parece relevante trazer à consideração, que é a possibilidade do denunciante divulgar publicamente uma infração. Ou seja, não apenas no âmbito estrito de uma organização, mas trazê-lo para o espaço público. E o espaço público aqui é variado. Nós sabemos que o espaço público aqui é variado e pode ter uma dimensão bastante significativa em termos de público que passe a conhecer uma informação que, reparem, ainda não constitui, portanto trata-se de uma denúncia, portanto não se trata de nenhuma decisão que demonstre que o indivíduo praticou uma qualquer espécie de ato. Portanto, aqui o que é fundamental é que esta possibilidade de denúncia pública tenha que ver com uma razoabilidade de que a infração pode constituir um perigo para o interesse público. Portanto, temos, por um lado, uma infração que alguém entende que está a ser praticada e que essa infração pode constituir um perigo iminente para o interesse público. Agora, não basta, isto aqui a legislação tem que introduzir aqui um fundamento que permita a publicidade
de uma informação desta natureza. E esse elemento são os motivos razoáveis. Portanto, quando se fala aqui em motivos razoáveis, o que se pretende afastar é tudo quanto é causa fútil ou causa de pura, enfim, e já entramos no crime, de pura calúnia ou de pura difamação. Portanto, os motivos razoáveis, o que se pretende é dizer, é fazer uma negociação entre os princípios jurídicos mais rígidos e referir, quer dizer, pode haver aqui um engano por parte do denunciante, mas o denunciante tinha motivos razoáveis para o supor. Aqui o único aspecto que nós podemos discutir é se a palavra razoável, isto aqui falo numa perspectiva de construção da legislação, se o motivo razoável será suficiente atendendo ao passo que se está a dar, que é um passo significativo. Alexandre, depois, quando puder, estamos a caminhar para os 20 minutos e há outro debate, portanto, peço desculpa, é só um alerta. Eu é que tem peço toda a desculpa, razão, são sempre intervenções de grande qualidade, mas lamentavelmente o relógio é uma coisa terrível. Vou só aqui, agradeço que me tenha dito isso, vou só aqui falar-vos dos elementos da confidencialidade e depois do tratamento de dados que se encontram aqui mais à frente no artigo 18, por exemplo, em que o que está em causa é, em princípio, ou o denunciante se revela ou, não se revelando, a identidade do denunciante só surge em casos em que haja obrigação legal ou decisão judicial. A decisão judicial aqui pode ter várias causas. Pode ter como causa pretender uma investigação e um depoimento judicial, por exemplo, ou podemos estar perante a prática através destes atos de crimes, não é? Portanto, a denúncia caluniosa é um elemento que não pode ser esquecido quando estamos aqui a falar de elementos desta natureza. Na matéria relativa à proteção de dados pessoais, nós temos a disposição relativa ao tratamento, portanto, ao tratamento de dados pessoais. Portanto, o tratamento é qualquer operação que é desenvolvida relativamente a uma informação pessoal e, portanto, faz-se aqui uma referência ao Regulamento Geral sobre Proteção de Dados e depois temos aqui também um artigo que me parece muito importante. Eu aqui só gastaria 30 segundos porque isto é mesmo muito importante. É que através destes canais de denúncia pode haver elementos que não têm nada a ver com o âmbito do diploma e que têm como propósito devassar a vida privada de pessoas que fazem parte das instituições. Ora bem, aqui, e é um dos aspectos positivos da diretiva e é um aspecto relevante, é que dados que não tenham qualquer relação, nem próxima, com o âmbito do diploma, devem ser imediatamente apagados. E eu imediatamente apagados entendo, e aliás, mesmo em ações práticas em que já participei, sempre sustentei que nem têm que ser autorizados por uma chefia. Por exemplo, quando estamos a falar de uma situação amorosa entre pessoas dentro de uma instituição, isto tem que ser apagado independentemente de passar pelo crivo de uma chefia, tem que ser imediatamente apagado. Eu sei que os riscos que isto importa no âmbito das organizações, mas é a única maneira de nós termos aqui uma tutela relativamente a matérias desta natureza. Depois, nós temos um tema também fundamental
no que diz respeito à matéria de dados pessoais, que é a conservação da informação. Portanto, a conservação da informação, e aqui é bom que haja uma indicação do tempo ou do período de conservação para uma finalidade, sendo que, nos termos daqui do artigo 20, número 2, depois temos também as regras de conservação arquivística que devem ser respeitadas, tais como são as pendências dos processos judiciais, ou então as questões, como foram faladas ainda há pouco, relativas à contabilidade, a razões contabilísticas. Só, e a terminar, deixo aqui um tema que, do ponto de vista da proteção de dados, pode ser importante, que é a conservação da denúncia e o direito ao esquecimento. Ou seja, quando haja a demonstração de que não estamos perante uma denúncia que possa conduzir a um resultado sobre um determinado sujeito. Vamos supor que há aqui uma situação em que há um problema de identificação do sujeito. Estamos muito provavelmente numa situação de apagamento ou do direito ao apagamento que tem previsão no Regulamento Geral sobre Proteção de Dados e já tem desenvolvimento noutras áreas, por exemplo, na área da saúde, no que diz respeito a matérias cancerígenas e outras, para que as pessoas não sejam sempre perseguidas por uma informação que num determinado momento existiu, mas que não tem que perseguir as pessoas durante o resto da sua existência. Miguel, peço desculpa, mas Ora, essa, não consegui. nós é que agradecemos por mais uma excelente intervenção e temos que acelerar um bocadinho e passar imediatamente a palavra então ao Miguel Pereira Lopes, que também tem compromissos e também vai ter que se ausentar. Eu vou também resumir, enfim, tem aqui uma vasta nota biográfica que indica também a qualidade do palestrante. É presidente do Centro de Gestão e Administração Pública da Universidade de Lisboa, é professor associado de publicação da Escola Superior de Ciências Sociais Políticas da Universidade de Lisboa, onde também é membro do Conselho Científico, é doutorado em Psicologia Aplicada e pós-doutorado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, foi representante nacional de Portugal na EURAMA, Academia Europeia de Gestão, lecionou durante vários anos na Academia da Força Aérea e o seu trabalho foi publicado em muitos periódicos, que me escuso aqui de referenciar, porque é uma longa lista e o tempo urge. Miguel, tem a palavra. Muito obrigado, Miguel. De facto, o tempo está a ficar curto. Eu não prometo um minuto, como no Parlamento Europeu, mas vou tentar ser muito breve, até porque, de facto, este não é um tema que eu investigo diretamente, embora trabalhando aspectos relacionados com a teoria das organizações, tenho estado aqui, de facto, deliciado com estas apresentações e a aprender mais. Mas, de qualquer modo, e de facto tentando ser o mais célebre possível, sei que ainda há um painel seguinte, eu permitia-me que retomar aqui, de facto, a intervenção de abertura que a doutora Ruth Serra trouxe aqui, não só o modelo do Edgar Schein, da cultura organizacional, não é? E, de facto, eu estava a olhar para este painel e foi isso que pensei enquanto estava a preparar esta breve intervenção, que trazer aqui uma perspectiva gestionária, não é? E no fundo, ela introduziu e bem a questão da cultura organizacional, que é também tema, título, aliás, deste painel, e a cultura. Eu de certa forma, sou um pessimista, um realista organizacional no que diz respeito à cultura, não é? Porque nós sabemos que não é possível mudar culturas organizacionais, não é possível mudá-las, eventualmente elas vão mudando, não é? Mas não é possível mudá-las, porque quem está imbuído de uma cultura escolhe determinadas práticas, essas práticas reforçam essa cultura e é muito difícil quebrar, digamos, esse circuito virtuoso ou vicioso, depende do ponto de vista. Portanto, é muito difícil mudar as culturas organizacionais e, em parte, isso deve-se, provavelmente, no caso do tema que estamos aqui a tratar, e eventualmente também fazendo a ponte com o painel seguinte,
naturalmente que isso deve ter uma ligação com aquilo que são as preocupações que vão na cabeça das lideranças de topo das nossas organizações, não é? E essa é, no fundo a constatação que também vemos, é que nada melhor para reforçar uma cultura organizacional do que, como dizia a doutora Ruth Serra, do que ir criando artefactos ou elementos folclóricos que dão a sensação de que estamos a fazer alguma coisa, não é? E, portanto, desculpem se a abordagem é um bocado mais na linha crítica, mas, efetivamente, no fundo, naturalmente, com toda a generosidade e, de certa forma, eu estou mais próximo das questões ligadas à gestão de recursos humanos e às questões do assédio laboral, e nós temos hoje canais, quer na ACT, quer noutras entidades, onde é possível fazer denúncias, não é? Mas permitam-me trazer aqui uma pergunta, antes de mais, e essencialmente, que é este modelo, digamos assim, podíamos chamar um modelo reativo, não é? Pode ou não ser complementado por um modelo mais proativo dessas instituições. Ou seja, em vez dessas agências ficarem à espera das denúncias, o que é que fazem proativamente? Que coloca na secretária dos diretores-gerais estas temáticas como preocupação, porque seguramente que há muitas atividades com grande mérito, não é? Mas normalmente são atividades de sensibilização, que naturalmente são importantes, trazem os seus frutos no médio e longo prazo. Mas eu, como faço investigação diretamente na área da liderança, mesmo em concreto, de facto nós colocamos e entrevistando gestores e nós próprios nessas nossas funções, aquilo que não está no nosso scoreboard, não é? Não está nos nossos KPIs, por mais importante que seja, se calhar às vezes até é o mais importante, passa para segundo plano. Portanto, em suma, para não vos ocupar muito, acho que o desafio aqui é passar de uma perspectiva reativa para uma perspectiva proativa destes organismos que devem zelar, quer no caso do assédio, quer no caso da fraude e da corrupção, como a CMVM e outras, que naturalmente há aqui entendidos na matéria. Mas os canais existem, mas o paradigma é um paradigma reativo. Na lógica do paradigma proativo, o que é que era importante? Era importante que os organismos, se calhar começando pelos organismos da administração pública, pudessem ser, de certa forma, auditados, digamos assim, e que esses resultados fossem públicos, não é? Portanto, uma espécie de ranking, ou pelo menos uma espécie de comparação com um padrão setorial, que fosse público, porque, naturalmente, que a partir desse dia os gestores de topo dessas organizações começariam a olhar naturalmente para estas temáticas de uma forma diferente. Vou dar um exemplo muito simples. Estou envolvido há vários anos e vamos retomar agora novamente um projeto que se chama Os Melhores Municípios para Viver. O que nós queremos é que os presidentes de Câmara coloquem na sua secretária a problemática da qualidade de vida, não é? Claro que é sempre uma coisa muito importante, nós sabemos, não é? Mas até que apareça uma entidade que vai fazer um ranking e que vai tornar esse ranking transparente, público e que, no fundo, vai responsabilizar, efetivamente, esses líderes pelos resultados, neste caso da sua Câmara, no caso das organizações, seria pela sua organização. Portanto, eu acho que esta não diria uma mudança de paradigma, mas pelo menos um alargamento nesse paradigma para que estas entidades possam ter uma perspectiva mais proativa e não apenas uma perspectiva reativa. Bem sabemos que há auditorias para tudo e para mais alguma coisa, não é isso que se põe em causa, e seguramente haverá nestas matérias, mais na parte da fraude, entidades que fazem isso, mas esta possibilidade de tornar pública essa informação, ainda que naturalmente de forma agregada, não é? Mas pelo menos comparativa, que permitisse aos gestores terem obrigatoriamente que olhar para estas matérias. Senão, sabemos que vão cumprir todos os artefactos, todo o folclore,
mas será que vão, como dizia a doutora Ruth Serra, será que vão a alterar os pressupostos fundamentais da cultura das suas organizações? Eu coloco grandes dúvidas sobre isso, não é? O último desafio era, de facto, para além de agradecer mais uma vez o convite, deixar aqui um repto ao Observatório, porque se calhar o Observatório até poderia liderar um projeto pioneiro que permitisse a organizações, ainda que numa primeira fase fosse numa ótica voluntarista, poderem autoavaliar-se, a não ser que já exista. Se for o caso, eu peço naturalmente desculpa por essa ignorância, mas acho que um observatório desta natureza não só teria e tem seguramente toda a autoridade para desenvolver uma ferramenta desse tipo, como aí estou certo que os gestores teriam que começar a olhar ainda mais para estas temáticas, particularmente, se calhar começando pela gestão pública, como disse, numa lógica talvez de exemplo institucional na nossa sociedade. E tenho dito, e não cumpri o minuto, mas também não me afastei muito. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e excelente debate. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Pela compreensão. Nós vamos fazer já uma ponte para o segundo debate, porque o próximo palestrante também tem alguns constrangimentos de tempo. Eu passo imediatamente a apresentá-lo. É o António Monteiro Fernandes, professor catedrático e convidado jubilado da Nova School of Law, professor visitante nas faculdades de Direito de Bordeaux e de Trento e autor de numerosos artigos e livros sobre temas de direito do trabalho, incluindo o Manual Universitário, com 20 edições, e é também juriscônsul. Eu passo então a palavra ao professor António Monteiro Fernandes. Muito obrigado. Começo por um agradecimento pela honra de participar, que me deram com o convite para participar neste seminário que não podia ser mais atual pela sua temática. A denúncia é e sempre foi, como todos sabemos, a grande arma na luta contra a chamada criminalidade de colorinho branco, com especial relevo para a corrupção ativa e passiva. E a complexidade de que se reveste uma abordagem jurídica da ação dos denunciantes manifesta-se, desde logo, e é um ponto de partida que é preciso não ignorar, na valoração tendencialmente negativa que a moral social lhes atribui à atividade da denúncia. O direito não pode, neste campo, tomar como ponto de partida o sentimento dominante na comunidade, mas também não pode ignorar todos os riscos de uso das denúncias como formas gratuitas de agressão e de retaliação. O direito é, sobretudo, chamado a lidar com o cruzamento, por vezes intrincado, de direitos e liberdades fundamentais na abordagem das situações de denúncia. A lei que está, de resto, em vias de publicação, que está aí à porta, procura ser um compromisso, a meu ver, débil, mas tão débil como o próprio compromisso europeu, entre esses vários vetores ético-jurídicos. Estas situações, as situações de denúncia, nascem, como se sabe, e é perfeitamente natural, no interior dos pequenos aglomerados de relações humanas que caracterizam a vida das organizações públicas e privadas. Em particular, é frequente que o whistleblowing seria operado por trabalhadores relativamente a superiores hierárquicos, ou os membros dos órgãos executivos de gestão. Parece ser esse, de resto, o alvo preferencial da lei que aí vem. E neste contexto, tem que se distinguir, desde logo, entre aquilo que é propriamente a denúncia de factos concretos, imputados a pessoas concretas, a denúncia a que verdadeiramente se refere o regime de proteção dos denunciantes, e a denúncia, que também o é, a denúncia que se poderia designar por judicativa ou opiniativa, em que se tomam como objeto atos ou decisões consideradas negativamente pelo denunciante ou pelo crítico como medidas ruinosas, irracionais, suscetíveis, inclusive, de acarretarem prejuízos sérios à organização. Chama a atenção para o facto de que os prejuízos que
factos, situações ou decisões possam acarretar para as organizações propriamente ditas, não estão, digamos, cobertos pelas ressalvas que a legislação de proteção aos denunciantes estabelece, visto que elas se reportam apenas ao interesse público e aos riscos que as infrações ou que os factos denunciados podem envolver para o interesse público. Ora, no caso das denúncias concretas, personalizadas, podem naturalmente suscitar-se desenvolvimentos no domínio criminal, através da verificação, por exemplo, do crime de difamação ou injúria, assim como no plano disciplinar laboral, se vierem a mostrar-se falsas as imputações lançadas pelo denunciante. A veracidade dessas imputações torna, a meu ver, no caso de ser apurada, o trabalhador imune à responsabilidade disciplinar e coberto pela proteção geral que a lei assegura aos denunciantes. O problema que se coloca está na demora, que sabemos por vezes imensa, que afeta o apuramento da veracidade dos factos denunciados, que, portanto, gera essas demoras geram períodos de grande vulnerabilidade para os denunciantes, quer nomeadamente no plano da disciplina laboral, da disciplina interna das organizações. Por outro lado, a veracidade deste tipo de denúncias, propriamente dita, a denúncia em sentido estrito, exclui ou neutraliza qualquer proteção contra danos reputacionais que o seu alvo sofra, ficando a imagem e a reputação da própria organização em jogo, dependendo das ações que no seu âmbito sejam empreendidas para o apuramento dos factos. Aqui, mais uma vez, noto que a referência restritiva que a lei em vias de publicação faz ao interesse público como elemento a ter em conta para definir as infrações cuja denúncia é lícita, cuja denúncia é protegida, melhor dito, cuja denúncia é protegida, é uma referência restritiva que naturalmente enfraquece consideravelmente a proteção ao whistleblowing. No segundo caso, no caso daquilo que designei por denúncias opiniativas ou judicativas relativamente a decisões de gestão, não estão propriamente em causa factos, mas juízos ou apreciações, e entra-se claramente no domínio de cobertura da liberdade de expressão e de opinião reconhecida no âmbito da empresa pelo Código do Trabalho, pelo artigo 14, uma liberdade cujo exercício está pela lei duplamente condicionado. Em primeiro lugar, o exercício dessa liberdade de expressão e de opinião no âmbito da empresa, para usar as palavras da lei, deve respeitar os direitos de personalidade do empregador, incluindo as pessoas singulares, chefias, dirigentes, que o representam. Isto é, o direito ao bom nome, à reputação, o direito à integridade moral dessas pessoas. Constituem, de facto, condicionamentos ou referenciais negativos relativamente ao exercício desta liberdade. Mas a jurisprudência portuguesa, aliás, sujeita e apesar das críticas repetidas do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, tem atribuído uma relevância primordial à proteção desses bens jurídicos do lado da empresa, do empregador e dos seus representantes, em múltiplas circunstâncias, naturalmente reduzindo de forma problemática o âmbito, o alcance da liberdade de expressão e de opinião consagrado pela lei. Depois, a liberdade de expressão no âmbito da empresa está também limitada pelo normal funcionamento dela, que alguns, na literatura e na jurisprudência, têm interpretado como equivalente à ideia de paz social, de equilíbrio interno, que permite, na verdade, a normalidade do funcionamento.
abrindo com isto espaço para uma vasta gama de aplicações. A meu ver, nesta acessão judicativa e crítica da liberdade de expressão e de opinião, tem que reconhecer-se a esta liberdade uma amplitude muito mais vasta do que é atribuída em geral pelos tribunais e por alguns comentadores. Mais do que a substância das opiniões e das críticas formuladas por um trabalhador acerca dos critérios e decisões de gestão, ou mesmo de atos concretos, de decisões concretas, referentes a casos concretos, poderão ser, sobretudo, postos em causa, mais do que a substância das críticas, postos em causa, no plano da normalidade de funcionamento da empresa, a forma e o contexto em que essa liberdade, o exercício dessa liberdade se traduz. Que uma crítica formulada publicamente e em termos socialmente corretos por um trabalhador à ação do empregador ou de um dirigente, que essa crítica seja considerada um avalo à relação de confiança que alicerça ao contrato de trabalho, é um juízo abusivo, tributário de uma concepção vitoriana das relações laborais e uma porta aberta à negação da liberdade de expressão e opinião que a lei do trabalho quer fazer vigorar no interior da empresa. De qualquer maneira, os enunciados legais a este respeito, e neles incluo aqueles que constam, alguns dos que constam da lei em vias de publicação, oferecem aos empregadores e aos tribunais amplas margens de indeterminação, perante as quais a concepção dominial da empresa, segundo a qual a empresa é coisa da pertença e do interesse exclusivos do empregador/empresário, acaba por produzir decisões altamente restritivas e provavelmente inconstitucionais desta liberdade fundamental. Muito obrigado pela vossa atenção, espero não ter violado os limites de tempo e muito obrigado mais uma vez pela honra de participar nesta reunião. Muito obrigado. Não violou tempo nenhum. Aliás, cumpriu escrupulosamente o tempo. Em relação aos outros, devo dizer que serão contactados pelo meu advogado por danos irreparáveis à minha fama de moderador. Mas isso depois faremos contas. Ora, posto aqui, Patrick, se calhar introduzimos o segundo debate, não é? Pois, temos aqui pouco tempo também, já fizemos aqui algum... Está aqui o Filipe, pronto para retomar aqui os comandos. Aqui fizemos aqui algum reajuste e por isso peço desculpa se alguém tiver alguma questão, entretanto, que nos ponha no chat, que é para tentarmos no segundo painel, no final do segundo painel, recuperarmos esse tempo. E passo, para já queria agradecer ao Miguel Viegas pela moderação, pela tentativa e peço desculpa há pouco de se calhar ter dito que poderíamos ter aqui mais alguma margem, mas afinal efetivamente precisávamos de encurtar aqui e disciplinar um pouco mais os nossos oradores, salvo seja, com muitas aspas. Claro que todas as pessoas, as suas intervenções são extremamente importantes e são úteis para este debate. Sem mais delongas, gostava de apresentar então o Filipe Pontes. O Filipe Pontes é mestre em gestão, coordenador de auditoria no setor segurador, vice-presidente do Conselho de Especialidade do Colégio de Auditoria da Ordem dos Economistas, é membro do Conselho Fiscal do Observatório de Economia e Gestão da Fraude e membro da direção do Instituto Português de Auditores Internos. É também docente em disciplinas de auditoria e gestão de fraude. Filipe. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Patrick, só aqui numa breve introdução, referenciar que o painel 2 versa sobre o tema dos efeitos psicossociais do whistleblowing. Portanto, só aqui para enquadrar, já tivemos uma primeira intervenção e vou passar então de imediato agora pela ordem a seguir, começando pelo professor António João Maia, que me cabe apresentar com todo o gosto. O professor António João Maia é professor auxiliar convidado do ISCPS, é funcionário dos quadros de investigação criminal da Polícia Judiciária, está em exercício de funções no Conselho de Prevenção da Corrupção e é formador do INA. É presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude,
que está sediado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, sem mais delongas, vai hoje falar sobre o tema do comportamento organizacional e pronto, com os tais 10 minutos que já estão na moda, peço com a devida enquadramento e possibilidade de respeitar este tempo, passo então a palavra para o professor António João Maia. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Filipe. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, um cumprimento a todos. Algumas pessoas que eu conheço em particular, o caso do moderador, do Dr. Patrick também, dos meus colegas do ISCS, o professor Miguel Lopes, a professora Dália Costa, cumprimento particularmente os colegas e a todos também. É um gosto estar aqui convosco neste debate, e aquilo que tenho ouvido é de facto muito interessante. É um tema novo, é um tema que suscita imensas questões, não é assim tão linear a questão dos canais de denúncia e da sua utilidade. Em relação ao que gostaria de partilhar convosco, enfim, não me vou alongar muito, mas vou um pouco posicionar-me, digamos assim, na perspectiva de quem trabalhou durante um tempo suficientemente longo na investigação concreta de casos de fraude e de corrupção nas organizações da administração pública, e agora que trabalha, para lá da componente letiva, que faço com muito gosto, trabalha na componente da prevenção, dizer que, como ponto de partida, me parece que os canais de denúncia ou de reporte, como prefiro chamar, e já lá vou a essa questão, são instrumentos que têm aqui algum potencial de utilidade relativamente à possibilidade de irem dentro, ou irem um pouco dentro de um fenómeno que tem uma natureza oculta. Efetivamente, falar de fraude, falar de corrupção, falar de assédio, falar de todo o tipo, digamos assim, de disfunções, de falta de integridade nas organizações, e aqui não estamos a falar só das entidades públicas, naturalmente também das privadas, porque é transversal esta questão, são problemas que efetivamente têm uma natureza oculta, por várias razões. Desde logo, aqueles que praticam estes atos vão fazer todo o cuidado, vão fazê-lo com todo o cuidado para ficarem nesse registro. Muitas vezes as suas vítimas estão vulneráveis pelas mais diversas razões, nomeadamente quando falamos, por exemplo, de situações de assédio, e, portanto, estão, digamos assim, limitadas na sua liberdade de denunciarem quando estão a ser vítimas diretas. Quando falamos de fraude e corrupção, enfim, não há propriamente, digamos assim, vítimas mais diretas, embora saibamos que todos nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, somos por igual vítimas destas situações todas de fraude, de corrupção, enfim, e a corrupção, como tem estado, digamos assim, na ordem do dia nos últimos, não é dias, nem é meses, se calhar em anos, é um problema de facto que está, digamos assim, entre nós, que nos assola, e portanto estes instrumentos, do meu ponto de vista, têm essa utilidade. Agora, também, como já foi dito por vários oradores antes de mim, têm que ser objeto de algum cuidado. Desde logo, preservar princípios tão importantes como o princípio da presunção da inocência, preservar o direito ao bom nome que todos têm, e, portanto, acautelar a informação e o modo como ela é trabalhada, tratada, acondicionada, é muito importante. Designar canal de denúncias, e é assim que a lei os designa, do meu ponto de vista, enfim, não é propriamente, se calhar, a solução mais feliz. E passo a explicar. Nós ainda temos em Portugal um certo, entre aspas, fantasma associado a esta questão da denúncia, do denunciante. Enfim, até há uns anos atrás, desculpem uma expressão, mas vou utilizá-la, era muito comum a ideia dos bufos, digamos assim. O receio é que criar um canal de denúncias com esta designação, não sei se não cria ou não vem levantar novamente
este tipo de fantasmas, e se este fantasma se instalar numa instituição que tenha um canal desta natureza, não sei até que ponto é que não comece logo num ponto de partida de alguma negatividade contraproducente, ou seja, aquilo que é suposto vir contribuir para reforçar uma confiança, uma cultura de integridade, pode, de facto, contribuir para destruir, na medida em que, se este fantasma se suscitar, e a meu ver ele pode suscitar-se, de repente as instituições podem ver-se atravessadas por receios de exposição, de insegurança, de incerteza, de desconfiança, e a desconfiança é provavelmente um dos piores contextos onde as pessoas possam trabalhar, digamos assim. Portanto, os canais de denúncia, eu prefiro chamar de canais de reporte, apesar de tudo, podem e devem ter a mesma configuração e porventura não suscitarão um fantasma, ou o risco de suscitar este fantasma que estou a referir, e que receio possa vir a desenvolver-se, mas o futuro o dirá. Estes canais de reporte devem ser credibilizados, devem credibilizar-se por si próprios dentro das organizações, e aí isso depende do modo como sejam dinamizados, de quem os dinamizar, dos cuidados que sejam colocados no perfil das pessoas que venham a operar com os mesmos, nos cuidados, na análise, no tratamento e no acondicionamento de toda a informação que for depositada, digamos assim, confiada nestes canais, na preservação da identidade de todos os envolvidos, e também na medida em que não haja nunca sinais que possam induzir uma sensação de que a informação possa vir a ser utilizada não para proteger as pessoas, mas para as pressionar em determinadas circunstâncias. Para finalizar, dar ainda nota de que estes canais de reporte podem e devem incluir funções de apoio, de esclarecimento relativamente a questões de ética, de integridade. Se um funcionário tiver uma dúvida, porque é natural que as dúvidas existam, e às vezes as pessoas têm dúvidas e, pela natureza da dúvida, têm receio de as expor, porque estar a expô-la a um colega ou a uma chefia podem ser, digamos assim, perspectivadas pelo próprio como um sinal de fraqueza, e eu não posso mostrar fraqueza porque, afinal de contas, é suposto eu saber aquilo que estou aqui a fazer, e portanto essa dúvida fica com a pessoa e pode-se traduzir mais tarde em atuações menos adequadas. E se tiver de facto alguém na instituição de confiança onde possa partilhar essa dúvida e colher sinais que o ajudem, isso será importante. Portanto, as pessoas que sejam, digamos assim, selecionadas, indicadas para exercer estas atividades, devem ser pessoas com um perfil de facto de grande credibilidade, de grande confiança, para que estes instrumentos se reforcem e vão ao encontro dessa expectativa positiva que, creio eu, originou a sua criação em termos normativos. Mas vai ser um tempo interessante olhar para as organizações e perceber como é que elas reagem e como é que os canais de reporte venham ou não a credibilizar-se e a credibilizar e a reforçar, digamos assim, a confiança na instituição, ou, esperemos que não,
que tenham um efeito contrário. Tinha só para partilhar isto convosco, com todo o gosto. Muito obrigado. Eu, infelizmente, não vou poder ficar muito mais tempo convosco, peço imensa desculpa, mas tenho agora compromissos letivos com a minha turma de pós-laboral, mas foi um gosto e depois os colegas, sobretudo o Dr. Patrick e o Dr. Filipe e o Dr. Miguel Viegas, me darão nota da vossa reflexão. Muito obrigado e continuação de bons trabalhos. Bom trabalho.